Os irmãos que acharam aí, acompanhem a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Se você puder, feche seus olhos aí. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graças aqui por mais um domingo, Senhor, que nós podemos como igreja, Senhor, estar reunidos diante de Ti para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para estar em comunhão com o Teu povo, Senhor. Nós Te louvamos por essa noite, Senhor. Queremos colocar, Senhor, aqui as nossas vidas diante de Ti, a Tua palavra que vai ser comunicada, Senhor, diante de Ti. Te pedindo que o Senhor convença, ensine, exorte, edifique, Senhor, o Teu povo por meio da Tua palavra aqui nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que aqui está, que Ele conduza, Senhor, a Tua palavra ao coração de cada pessoa que aqui está, de cada visitante que entrou aqui essa noite, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor, Ele faça aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Nós podemos levar a palavra até os ouvidos, mas somente o Teu Espírito é poderoso para fazer com que a palavra desça ao coração e transforme a vida de pessoas, Senhor. Por isso nós Te pedimos que o Senhor nos conduza e que por mais uma noite o nome de Jesus possa ser glorificado no nosso meio, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento aí, querido? Vamos encerrar então a nossa exposição na carta de Paulo aos Filipenses. Domingo passado nós fizemos uma pausa breve para falar um pouquinho a respeito da questão da ressurreição de Cristo. Era Páscoa, né? Então nós aproveitamos aquele domingo ali em específico. Mas eu quero aqui recapitular rapidamente nosso último sermão na carta de Paulo aos Filipenses, quando nós falamos a respeito da firmeza da vida cristã. Recapitulando rapidamente, nós aprendemos no último sermão dessa carta, quando nós falamos a respeito da firmeza da vida cristã, que a vida cristã ela exige de nós unidade espiritual, um coração estável e uma mente e vida alinhadas. Então nós falamos lá no sermão 13 muito sobre a questão de uma vida cristã firme, o que fundamenta e quais as exigências de uma vida cristã firme. E agora dos versos 10 a 23 aqui, Paulo ele está caminhando para o encerramento da sua carta aos Filipenses. São as últimas palavras de Paulo aos Filipenses. E o que Paulo vai falar no encerramento da sua carta? Sobre o contentamento. Ele vai terminar uma carta aos Filipenses, onde ele traz muitas instruções, falando a respeito da importante questão do contentamento na vida cristã. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, é lógico, em um contexto de prisão. Então, nós iniciamos falando sobre isso. E é importante que nós venhamos a encerrar a série falando sobre isso. Paulo está preso, está escrevendo de dentro de uma prisão em Roma. E Paulo, de dentro de uma prisão em Roma, na carta aos Filipenses, ele aborda muito a temática da alegria. Então
Então Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Por diversas vezes Paulo fala a respeito de se alegrar e ordena à igreja que se alegre. Esse mesmo homem que está dentro de uma prisão, que está passando por limitações, que está passando por dependências, esse homem que humanamente falando não está em um cenário favorável, nem para falar de alegria, nem para falar de estabilidade e nem para falar de contentamento, é um homem que ensina sobre contentamento. Então é importante entender que quem vai nos ensinar sobre contentamento é alguém que tinha todos os motivos da vida para reclamar. Se alguém poderia estar descontente com a sua condição de vida, era Paulo. Paulo estava preso, algemado. A prisão que Paulo estava não era uma prisão de luxo, era um lugar muito ruim de se permanecer. Nós vamos ver esse homem preso, mandando a igreja se alegrar. Nós vamos ver esse homem preso, ensinando a igreja sobre contentamento. Quando nós chegamos em Filipenses, dos versos 10 a 23, no capítulo 4, Paulo não apenas ensina sobre o contentamento, ele revela que o contentamento era uma realidade concreta em sua própria vida, mesmo em circunstâncias adversas. Paulo ele vai mostrar que a realidade da vida dele era a realidade de uma vida contente. A igreja de Filipos havia enviado uma oferta para suprir as necessidades de Paulo. Isso nós vimos lá no começo, né? O motivo dessa carta de Paulo aos Filipenses, primeiramente, é que Paulo está grato, porque a igreja se lembrou dele quando ele estava na prisão. Então ele escreve essa carta, entre outras questões, para agradecer à igreja pela generosidade exercida com ele. A igreja de Filipos se lembrou de Paulo nas suas necessidades, enviou uma oferta a Paulo nas suas necessidades, e é a partir dessa situação que Paulo desenvolve um ensino profundo sobre contentamento. Paulo ele vai nos mostrar que o verdadeiro contentamento não está nas circunstâncias, que o verdadeiro contentamento não está nos recursos. Ele vai nos mostrar que o verdadeiro contentamento não está em pessoas. Nós vamos aprender com Paulo que o verdadeiro contentamento se encontra apenas em Cristo. É somente em Jesus, não em bens materiais, não em recursos humanos, não nas circunstâncias da vida, não em pessoas, mas em Cristo. Paulo nos mostra isso, e é o que vai ser o centro aqui do nosso sermão. Ele nos mostra essa questão do contentamento, ao nos revelar 3 aspectos do segredo do contentamento cristão. Então Paulo vai nos mostrar aqui 3 aspectos do contentamento, do segredo do contentamento cristão. O primeiro aspecto do segredo do contentamento cristão que Paulo nos mostra é o contentamento revelado. Dos versos 10 a 13, Paulo vai nos mostrar aqui 4 verdades sobre esse contentamento que fazia parte da vida de Paulo. Ele vai nos mostrar 4 verdades sobre o contentamento, sobre o que de fato é contentamento. Verdades importantes para nós, irmãos, que precisamos aprender como Paulo precisava a ser contentes. Paulo nos mostra 4 verdades sobre o contentamento. A primeira verdade que ele nos mostra é que o contentamento não depende da provisão. O contentamento não depende de provisão, de bens, de posses, de dinheiro. O contentamento cristão não depende da provisão. Acompanhe comigo no verso 10. Paulo diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo havia recebido uma oferta. E quando Paulo ele se refere à oferta recebida pela igreja de Filipos, note que Paulo não diz assim: me alegrei pela oferta. Ele não diz: eu me alegrei pela provisão. Ele diz no verso 10: fiquei muito alegre no Senhor. Paulo ele se alegra no Senhor. Ele inicia afirmando que se alegrou no Senhor pela oferta recebida, deixando claro que a sua alegria não está centrada na provisão, que a sua alegria não estava centrada nas posses, nos bens que ele havia recebido, deixando claro que a sua alegria estava centrada em Cristo, sentada no Senhor. A alegria de Paulo não estava centrada nos bens
mas naquele que governa sobre todas as coisas. Uma vez mais ele está dizendo: eu fiquei muito alegre no Senhor. A alegria de Paulo estava em Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses carrega o tom de gratidão pela ajuda recebida, mas Paulo cuidadosamente, ele põe a ênfase da sua alegria no Senhor, não na generosidade dos filipenses. Ele não diz: eu estou alegre porque vocês foram generosos. Não, a ênfase da alegria de Paulo está sempre em Cristo. E ele tem o cuidado de colocar a ênfase da sua alegria em Cristo e não na generosidade dos filipenses. Paulo entendia que a providência de Deus muitas vezes se manifesta por meio de pessoas. Paulo entendia que Deus estava usando aquela igreja para abençoar a sua vida, que Deus estava usando aqueles irmãos para suprir as suas necessidades. Ele entendia que a providência de Deus muitas vezes se manifestava por meio de pessoas, e que aquela igreja, a igreja de Filipos, foi um instrumento para suprir as suas necessidades. Ele agradece a igreja, mas se alegra no Senhor. A alegria dele estava em Cristo. Ao contrário, meus irmãos, do que acontece hoje, em que muitos possuem oportunidades, mas carecem de disposição para agir. Paulo, quando ele se dirige à igreja de Filipos, ele diz: na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Perceba que a igreja, ela tinha o desejo, mas não tinha a oportunidade de cuidar das necessidades de Paulo. Perceba que muitos de nós hoje têm a oportunidade, mas não têm o desejo de suprir as necessidades daqueles que necessitam. Aquela igreja tinha o desejo, mas não tinha a oportunidade. Nós temos diversas oportunidades, mas na grande maioria das vezes, nos falta o desejo de cuidar. A igreja de Filipos tinha o desejo de ajudá-lo anteriormente, apenas lhe faltavam oportunidades. Os filipenses, eles já haviam cuidado de Paulo antes, e o fato de não terem feito novamente até aquele momento, não produz inquietação em Paulo, não faz com que Paulo ele fique inquieto, porque o recurso não chega, e não faz com que Paulo fique empolgado quando o recurso chega. A igreja não tinha tido a oportunidade de suprir Paulo. Paulo estava necessitando, só que Paulo não está ansioso porque está faltando coisas. Paulo não está ansioso porque o recurso está curto. Paulo não está ansioso porque há necessidades. E perceba que ele também não fica apegado depois que os bens chegam. Perceba que ele não fica apegado às posses quando a igreja supre as suas necessidades. Aquela igreja não tinha tido a oportunidade de servi-lo, mas isso não faz com que Paulo fique ansioso, inquieto. A ausência de recursos não gerou ansiedade em Paulo, e a chegada de provisão não produziu dependência dos mesmos na vida de Paulo. Ou seja, Paulo não estava ansioso porque não tinha, e ele não se tornou autossuficiente de Deus quando os recursos chegaram. Por que Paulo não demonstra ansiedade quando lhe faltam recursos? E por que Paulo não se torna autossuficiente quando os recursos lhe chegam? Porque Paulo aprendeu a estar contente. Ele aprendeu a estar contente quando lhe faltavam recursos. Ele aprendeu a estar contente quando lhe sobravam recursos. Paulo aprendeu a estar contente. Isso nos mostra que o contentamento já estava presente na vida de Paulo, antes mesmo da oferta chegar. Ele não se alegra quando a provisão chega. Ele não se alegra quando a porta abre. Ele já estava alegre antes de todas as coisas. Ele já estava contente quando não tinha nada. Paulo já estava contente. O contentamento já estava presente na sua vida antes mesmo da oferta chegar. A maioria das pessoas, irmãos, elas vivem de forma oposta a Paulo. A grande maioria das pessoas vive de maneira oposta a Paulo. Na falta de recursos, elas se inquietam. Na falta de recursos, elas se desesperam. Na falta de recursos, elas ficam ansiosas. Quando o dinheiro aperta, quando os recursos eles ficam limitados, quando a provisão não chega, muitas pessoas elas não conseguem, como Paulo, descansar no Senhor. Elas se inquietam, elas ficam ansiosas.
Alguns, na falta de recursos, se inquietam. Outros, na abundância de recursos, se tornam dependentes deles e fazem dos recursos o seu próprio Deus. Então há pessoas que quando não têm, ficam ansiosas. E há pessoas que quando têm, fazem do dinheiro o seu Deus. Idolatram os bens, idolatram as coisas, tiram Deus do centro e colocam coisas, bens e dinheiro no centro. Esse tipo de atitude revela um coração governado pelas circunstâncias. Se você é alguém que sempre está ansioso quando o recurso está curto, e sempre se torna autossuficiente quando os recursos estão sobrando, isso significa que você vive de acordo com as circunstâncias. Se tudo está bem, você está alegre. Se tudo está mal, você está triste. Se tudo está bem, você está contente. Mas se tudo não está bem, então você não consegue demonstrar contentamento. Ou seja, você é como uma onda. Você é jogado de um lado para o outro, de acordo com as circunstâncias que a vida lhe proporciona. Paulo não era essa pessoa. Paulo não está ansioso quando não tem. E ele não se torna autossuficiente quando os recursos chegam. Muitos encontram contentamento apenas quando não lhes falta nada. Muitos encontram contentamento apenas quando tudo está legal. O dinheiro está bom, os armários estão cheios, os bens estão sendo adquiridos, então eu estou contente, eu estou alegre. Eu até glorifico a Deus e digo, glória a Deus por isso, é Deus me abençoando. Muitos conseguem se alegrar e se contentar apenas quando não lhes falta nada. Eles possuem um tipo de contentamento que depende da provisão e não do provedor. Um contentamento que depende daquilo que se recebe e não se recebe, e não do Deus que controla todas as coisas. Eles estão alegres apenas quando estão bem financeiramente, ou quando alcançam seus objetivos pessoais. Mas quando o dinheiro encurta, quando a provisão encurta, quando os objetivos pessoais não são alcançados, muitos entram em depressão. Muitos eles ficam entristecidos, angustiados, ansiosos, agoniados. Esse não era, meus irmãos, o tipo de contentamento que Paulo possuía. Seu contentamento era independente da provisão. Se ele tinha provisão, ele estava contente. Se ele não tinha provisão, ele permanecia contente. Ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a viver alegre em toda e qualquer situação. Uma segunda verdade aqui a respeito do contentamento é que o contentamento, ele é aprendido no meio das circunstâncias. Você já parou para pensar como você vai aprender a ser um crente contente? Como o contentamento vai ser desenvolvido na sua vida? É só no meio do caos. Sabe aonde você aprende contentamento? É quando o recurso encolhe. É quando as coisas dão errado. É quando você não tem. É quando falta. É quando fecha a porta. Ser contente na fartura, qualquer um consegue. Ser contente na prosperidade, qualquer um consegue. Mas sabe aonde você vai aprender de fato o contentamento cristão? É no meio das circunstâncias adversas da vida. É no meio do caos, é no meio do problema, é no meio da dificuldade. No verso 11, Paulo diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo aprendeu. Contentamento é algo que se aprende. E aonde Paulo aprendeu o contentamento? Ele aprendeu o contentamento em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o contentamento no meio das circunstâncias adversas da vida. Paulo afirma que aprendeu a contentar-se, deixando claro que o contentamento não é uma disposição natural, é uma virtude a ser desenvolvida. Ninguém é contente por acaso, e ninguém aprende o contentamento por acaso. Você aprende a ser contente. Você desenvolve a virtude do contentamento. O termo aprendi que Paulo usa aqui, que Paulo utiliza aqui, indica um aprendizado progressivo, adquirido por meio de experiências reais e concretas.
Então Paulo aprendeu o contentamento de modo progressivo, de modo contínuo. E como ele adquiriu esse contentamento? Por meio das experiências reais e concretas da vida. Foi ali que ele aprendeu a ser contente. Esse aprendizado acontece em meio às circunstâncias da vida, não fora delas, é dentro delas. É dentro do caos, é dentro da dificuldade. É através de perdas, é através de limitações, é através de frustrações, é através de momentos de dependência. É ali que nós aprendemos a ser contentes. É ali que o nosso coração é exposto e moldado por Deus. A escassez, irmãos, revela onde está a confiança do seu coração. Sabe quando você passa por um tempo de escassez, ali você vai ver aonde o seu coração está confiando. Aonde está colocada a confiança do seu coração. A escassez revela onde está a confiança do seu coração. A perda revela onde está o apego do seu coração. E a espera revela onde sua fé está firmada. Algumas circunstâncias produzem o contentamento por si mesmas. Mas algumas circunstâncias não produzem o contentamento por si mesmas, mas são um instrumento que Deus usa para formá-lo. Talvez você está passando por circunstâncias adversas. Você precisa entender que isso não é obra do acaso, que isso não é acidente, que Deus está usando essas circunstâncias para ensinar você a ser contente aonde você está, a se contentar com aquilo que você tem hoje, a se contentar com aquilo que você está passando hoje. As circunstâncias, elas são instrumentos que Deus usa para nos ensinar a respeito do contentamento. O contentamento não acontece automaticamente, ele não é resultado de passividade espiritual. Ele exige de nós submissão ao agir de Deus dentro das situações. Irmãos, é pelo exercício da confiança na providência divina que o contentamento cristão é aprendido. Exercitando constantemente a confiança em Deus. Não estou aqui por acaso. O que estou passando não é obra do acaso. A porta que se fechou não é obra do acaso. A escassez que estou enfrentando não é obra do acaso. Nada que acontece na minha vida é obra do acaso. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que comanda tudo aquilo que acontece. É pelo exercício da confiança na providência divina que nós aprendemos o contentamento. É pela confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias, sejam quais elas forem, independente das circunstâncias que nós enfrentamos, Deus está no controle de cada uma delas. E é confiando que Deus está no controle de cada uma delas, que nós vamos aprender a nos contentar naquilo que passamos, nas situações em que estamos vivendo. Se Paulo precisou aprender a viver contente, isso, meus irmãos, elimina qualquer ideia de que o contentamento pode ser alcançado sem processo, sem confronto, sem transformação. Nós estamos olhando aqui talvez para o maior apóstolo da Bíblia. E ele não diz assim, eu me converti e fiquei contente. Ele diz, não, eu aprendi a estar contente. Tudo aquilo que Paulo passou, ensinou ele o contentamento. Cada prisão, cada açoite, nudez, fome, frio, tudo aquilo que Paulo passou, Deus usou como instrumento para tornar Paulo um homem contente em toda e qualquer situação. Não foi obra do acaso Paulo aprender a ser um homem contente. Não vai ser obra do acaso você aprender a se contentar com aquilo que você tem hoje. Paulo aprendeu com as circunstâncias. Se Paulo, o grande apóstolo, precisou aprender a se contentar, logo fica claro que todos nós precisamos aprender em meio às circunstâncias. Todos nós. Se Paulo precisou aprender o contentamento, o que sobra para nós? Se Paulo aprendeu a se contentar, o que resta para nós? O que resta para nós é, em meio às circunstâncias que Deus nos permite viver, aprender a nos contentar. Paulo aprendeu o contentamento, e o contentamento é aprendido em meio às circunstâncias. O problema é que você quer fugir das circunstâncias. Você não quer enfrentar elas. Você quer achar uma solução para as circunstâncias.
Você quer que as circunstâncias difíceis da sua vida acabem rapidamente. Então, quando algo diferente que sai fora do seu controle chega na sua vida, você tenta resolver isso da maneira mais rápida possível. Fugir disso o mais rápido possível. Porque você não entende que essa circunstância está sendo um instrumento de Deus para expor o seu coração e para moldar o seu coração. É ali no meio dessas circunstâncias que você vai aprender a se contentar. É ali que você vai aprender o contentamento cristão. O contentamento é aprendido em meio às circunstâncias. Uma terceira verdade sobre o contentamento cristão é que o contentamento liberta das circunstâncias. Ele é aprendido em meio às circunstâncias e ele nos liberta das circunstâncias. No verso 12, Paulo vai dizer assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Ou seja, eu não sou escravizado de nenhuma situação. Eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Eu aprendi a viver em abundância, mas eu também aprendi a viver em escassez. Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo não era um homem escravo daquilo que acontecia na vida dele. O contentamento liberta das circunstâncias. Paulo descreve os extremos da experiência humana. Ele mostra que passou por humilhação e abundância, por fome e fartura, por escassez e prosperidade. Ele passou por tudo que uma pessoa poderia passar. Ele experimentou a totalidade das variações da vida, e não apenas de um lado só. Ele não viveu somente a prosperidade, ele viveu também a escassez. Ele não viveu somente a abundância, ele passou fome. Ele viveu a totalidade das circunstâncias da vida cristã. Dificuldades não são por acaso. Não são. As dificuldades nos desenvolvem. Sabe quando você vai se tornar um crente maduro? Quando você entender que a dificuldade faz parte da vida. É ali que nós amadurecemos. É ali que nós crescemos. Ninguém cresce na bonança. Nós crescemos no meio da dificuldade. É no fogo da aflição. É na prova. É na dificuldade. É quando nós passamos os piores momentos da nossa vida. É exatamente ali os momentos em que nós mais crescemos. Eu sei que você não quer passar trabalho. Eu sei que você não quer as circunstâncias difíceis da vida. Eu sei que você quer fugir de tudo aquilo que é difícil. Eu sei também que se você encarar as dificuldades como algo que você deseja desesperadamente fugir, você vai continuar sempre no mesmo patamar, sempre no mesmo nível. E quando os problemas mais simples da vida chegarem na sua vida, você cai e sucumbe. Veja bem, dificuldades não são por acaso. Quando foi o tempo que você mais cresceu na sua vida? Diga aí. Foi quando você estava ganhando seu melhor salário? Foi quando a sua família estava toda ok? Foi quando tudo estava dando certo na sua vida? Ali foi o momento que você mais amadureceu? Ou foram os momentos de dificuldade? Os momentos de dor? Os momentos de escassez? Quais são os momentos em que você mais cresce, mais se desenvolve? São os momentos de dificuldade. Paulo, ele não foi dominado por nenhuma das circunstâncias em que viveu. As dificuldades vieram. As dificuldades serviram para que Paulo crescesse, para que Paulo aprendesse a arte do contentamento, mas ele não foi dominado por nenhuma das circunstâncias em que viveu. Por ter aprendido a estar contente em toda e qualquer situação, ele não foi dominado por nenhuma delas. Veja bem, irmãos, sem contentamento, tanto a escassez quanto a abundância se tornam formas de escravidão. Sem contentamento, a escassez ela vai gerar ansiedade. E sem contentamento, a abundância vai gerar autossuficiência. Ou seja, o problema não está na circunstância em si. O problema está na forma como o coração se relaciona com ela. Na forma em que o seu coração se relaciona com os problemas, com as dificuldades e com as circunstâncias. É ali que está o problema. Você sabe muito bem, eu sei muito bem, que a condição natural das pessoas não é de ter contentamento.
A nossa condição natural é de sempre reclamar, é de sempre murmurar. Não é de estar contente com o que tem, é de reclamar daquilo que não tem. Você já parou para pensar na sua vida, que na maioria das vezes você não agradece por aquilo que você tem, mas você vive reclamando por aquilo que você ainda não alcançou? Isso não é normal, isso é ingratidão, isso é falta de contentamento. A maioria das pessoas vive assim, elas não agradecem por aquilo que tem. E veja bem, é natural do ser humano, é antinatural ser contente. Por isso nós precisamos aprender a nos contentar. É natural do ser humano, irmãos, não se contentar com aquilo que tem, não desenvolver e não viver uma vida de contentamento. Há uma tendência constante de nossa parte de desprezar o que se tem e desejar o que não se tem. Há uma tendência constante. Seguidamente nós estamos desprezando aquilo que temos e desejando aquilo que não temos. Nunca está bom. A casa nunca está boa, você sempre quer outra casa. O carro não está bom, você sempre quer outro. O sapato, a roupa que você tem nunca está boa, você quer uma melhor. Você diz, não, é que eu sou ambicioso. Não, você é ingrato. Você não agradece por aquilo que tem. Aquilo que você tem muitas vezes é o que outras pessoas não têm, mas você tem 10 no seu roupeiro. Então para você é só mais uma peça, é só mais um calçado, é só mais uma comida que você tem. A nossa tendência é exatamente essa. Nós desprezamos o que temos. Nós não somos gratos por aquilo que temos. Nós não estamos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Estamos constantemente desejando aquilo que não temos. Isso expõe um padrão de descontentamento que se disfarça de normalidade. Não, mas é normal, pastor. Afinal de contas, né? A gente precisa ter ambições. O problema não é você ter ambições. O problema é que você muitas vezes está grato com aquilo que Deus tem te dado. Então você está correndo atrás de outras coisas, desejando outras coisas, sem se contentar com aquilo que você tem. Não, mas é que eu quero aquilo, eu desejo aquilo lá, e quando eu conseguir aquilo que eu quero, então eu vou estar contente. Não vai. Você sabe que não vai. Você vai dar a sua vida, o seu sangue para conseguir aquilo que você tanto almeja. E quando você conseguir aquilo que você almeja, então você vai elevar o nível. E vai dizer, não, mas agora quando eu conseguir aquela outra coisa, então eu vou estar satisfeito. Eu vou estar contente. Isso parece normal, mas está revelando um coração descontente. Um coração que não agradece por aquilo que tem, está sempre desejando aquilo que não tem. Se você não tem aquilo que você quer hoje, John Piper diz, você não precisa. Quando você precisar, você pode ter certeza que Deus vai te dar. Deus ele vai suprir isso para a sua vida. Se você não tem aquilo que você tanto deseja, é porque você não precisa agora. E se você precisar disso agora, Deus ele vai dar um jeito de prover isso na sua vida. Muitas pessoas estão desejando aquilo que não têm, correndo atrás daquilo que não necessitam. O contentamento, irmãos, não altera as circunstâncias, mas transforma completamente a forma como o crente vive dentro delas. O contentamento, ele não remove os extremos da vida, mas impede que esses extremos governem o coração. Um crente que aprende o contentamento, ele deixa de ser escravizado tanto pela falta, quanto pela abundância. Ele vive com tranquilidade em qualquer cenário, porque afinal de contas, ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a se contentar. Ele aprendeu, o Senhor ensinou a ele. Uma quarta verdade sobre o contentamento, é que o contentamento é sustentado por Cristo. No verso 13, Paulo fala o famoso versículo do pano de prata, ou o famoso versículo que todo mundo bota quando está buscando algo. Paulo diz, tudo posso
naquele que me fortalece. Ou seja, o contentamento é sustentado por Cristo. O contentamento de Paulo nas diversas circunstâncias da vida não estava nele mesmo, estava em Cristo. Eu tudo posso em Cristo. É Cristo que me fortalece, é Cristo que me sustenta. O verbo posso utilizado por Paulo aqui indica uma ação contínua, mostrando que Cristo está constantemente fortalecendo Paulo, sustentando sua vida e a sua perseverança. Isso nos mostra que o contentamento não é mantido por esforço humano. Não é algo que nós mantemos pelo nosso esforço próprio, mas é mantido por uma dependência contínua de Cristo. Paulo, irmãos, ele não afirma uma força própria, mas reconhece que a sua capacidade vem de fora dele, de uma relação viva e constante com Cristo. O contentamento não é apenas sustentado por Cristo, ele é impossível sem Cristo. É impossível. Cristo não é apenas aquele que sustenta o contentamento. É impossível ser verdadeiramente contente sem Cristo. É impossível. Sem Cristo não há contentamento. Não há. Deixa eu repetir isso para você. Não há contentamento sem Cristo. Eu não sei aonde você tem buscado contentamento para a sua vida. Eu não sei de que maneira você tem buscado contentamento para a sua vida, mas eu posso afirmar algo com plena convicção para você: sem Cristo não há verdadeiro contentamento. Se você quer de fato viver uma vida de contentamento, você precisa de Jesus Cristo. Sem Cristo não há contentamento. Sem Cristo, o homem pode tentar controlar as circunstâncias. Sem Cristo, o homem pode negar a realidade. Sem Cristo, o homem pode até ajustar as suas emoções, mas sem Cristo, ele nunca alcança estabilidade verdadeira, porque a fonte, a falta que ele necessita, e aquilo que sustenta a sua vida, é Cristo. É Jesus, meus irmãos. A expressão tudo posso não aponta para a capacidade limitada de realização que Paulo tinha. Quando Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não está dizendo assim, eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho todo o poder. Paulo não está falando aqui de uma capacidade limitada de realização. Não significa que Paulo agora é onipotente, e que ele pode fazer o que bem entende, como é a interpretação de muitas pessoas a respeito desse texto. Paulo não é onipotente, ele não pode todas as coisas pela sua força própria. Paulo não pode tudo ou qualquer coisa, ele está somente habilitado a enfrentar todas as circunstâncias, porque Jesus é quem fortalece. É Jesus quem fortalece e sustenta Paulo. O contentamento, meus irmãos, é o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. É Cristo que sustenta o verdadeiro contentamento. Matthew Henry, ele diz: não temos força em nós mesmos, toda a nossa suficiência vem de Cristo. Como não podemos fazer nada sem Ele, podemos fazer tudo por meio dEle. Podemos suportar as mais difíceis provações e cumprir os deveres mais árduos, se Ele nos fortalecer. Em Cristo, o contentamento verdadeiro é sustentado. Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui, irmão. A sua alegria hoje, ela está realmente em Cristo? Ou ela está naquilo que Cristo pode te dar? A sua alegria hoje está no provedor ou na provisão? A sua alegria hoje está na bênção ou no abençoador? Aonde está a sua alegria hoje? Ela está realmente no Senhor ou naquilo que o Senhor pode lhe dar? Você tem permitido que o Senhor te ensine o contentamento em meio às circunstâncias? Ou quando as circunstâncias chegam na sua vida, você começa a reclamar delas? Você tenta fugir delas? Você esperneia que nem uma criança dizendo, eu quero que isso acabe logo. Você tem se permitido aprender o contentamento por meio de Cristo em meio às circunstâncias? Ou quando circunstâncias que fogem do seu controle chegam na sua vida, você reclama delas? Veja bem, o que as suas reações
em meio às dificuldades revelam sobre o seu coração? O que as suas reações em meio às circunstâncias adversas revelam a respeito do seu coração? Você reclama mais ou agradece mais? O que você faz mais? Você é alguém que reclama mais ou que agradece mais? Quantas vezes você reclamou hoje? Quantas vezes você abriu a sua boca hoje para reclamar de algo? Quantas vezes você abriu a sua boca hoje para agradecer por algo? Você é alguém que reclama mais ou alguém que agradece mais? Você é alguém que vive desejando o que não tem ou que agradece por aquilo que já tem? Quem é você? É alguém que está sempre desejando aquilo que ainda não tem? Ou é alguém que agradece por aquilo que Deus já lhe tem dado? Cristo, irmão, Ele é suficiente para que você se sinta completo? Jesus é suficiente para você? Ou você precisa de algo mais? É Cristo e mais. Não, eu tenho Jesus, mas a hora que eu tiver isso, eu vou ser verdadeiramente completo. O que mais você precisa além de Cristo para ser alguém completo de fato? A segunda verdade aqui a respeito do contentamento, o segundo aspecto do segredo do contentamento cristão que Paulo nos mostra, é que além de o contentamento ser revelado, o contentamento, ele é expresso na generosidade. Aonde o contentamento se expressa de maneira prática? Na generosidade, no despreendimento. Depois de afirmar que seu contentamento não depende das circunstâncias, o apóstolo Paulo mostra que isso não o torna indiferente nem aos recursos, nem às pessoas. Paulo reconhece a oferta da igreja de Filipos. Ele valoriza o cuidado daqueles irmãos. E ele afirma que os filipenses agiram corretamente. A igreja de Filipos não apenas enviou ajuda para Paulo, mas ela participou da vida de Paulo, entrando na sua aflição e assumindo parte da sua realidade. Paulo, ele agradece à igreja de Filipos pela generosidade que eles exerceram com ele. Você percebe ali que Paulo vai dizer num dos versículos que eles foram o único que ajudaram Paulo desde o início, desde quando ele estava na Macedônia. A igreja de Filipos foi a igreja que sempre estava do lado de Paulo, sustentando Paulo, sendo generosa com Paulo. Quando todas as outras igrejas deixavam Paulo passar necessidades, a igreja que tinha desprendimento e generosidade era a igreja de Filipos. Uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muitos recursos, mas uma igreja que era despreendida. Paulo fala sobre a generosidade da igreja de Filipos, e ele mostra aqui 3 marcas da generosidade daquela igreja. Ele mostra 3 marcas da generosidade da igreja de Filipos. A primeira marca da generosidade da igreja de Filipos que Paulo nos mostra é que a generosidade daquela igreja era uma generosidade que cuida. Era uma generosidade cuidadosa. No verso 14, Paulo diz assim: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. A igreja de Filipos não cuidou apenas financeiramente de Paulo. Ela cuidou de Paulo emocionalmente. Ela cuidou de Paulo espiritualmente. Aquela igreja de fato cuidou do apóstolo que estava preso. Eles eram generosos e eles possuíam uma generosidade que cuidava. Eles enviaram Epafrodito. Nós falamos sobre ele aqui em um dos sermões. Eles enviaram Epafrodito a Roma para que Epafrodito levasse uma ajuda financeira a Paulo. Só que Epafrodito, ele não vai apenas com uma oferta a Roma, ele vai como uma oferta da igreja a Paulo. Ele vai para consolar Paulo, para estar junto com Paulo. Epafrodito vai não com uma oferta, mas como uma oferta. A expressão associando-se que Paulo usa aqui revela que eles não apenas contribuíram, mas se envolveram. Não é que eles deram dinheiro apenas para Paulo na prisão. Eles se envolveram com a vida de Paulo. Eles não apenas aliviaram uma necessidade que Paulo tinha, eles entraram na aflição de Paulo. Eles assumiram parte da carga que era de Paulo. Eles não apenas disseram assim: não, Paulo, nós vamos te ajudar, pega uma ajuda financeira aí e te vira na prisão. Eles não fizeram isso.
Eles enviaram um representante lá, alguém que cuidasse de Paulo lá, alguém que ombreasse as dores de Paulo, alguém que ajudasse Paulo a carregar os seus fardos. Isso mostra, irmãos, que o cuidado cristão não é pontual, ele não é distante, ele não é impessoal. Isso nos mostra que o cuidado cristão ele é participativo, relacional, comprometido. O sofrimento cristão deixa de ser isolado e passa a ser compartilhado, porque a igreja é um ajuntamento de indivíduos, é um corpo. É isso que é a igreja, um corpo que sente, um corpo que carrega, um corpo que participa das aflições, um corpo que participa das necessidades uns dos outros. Era assim que aquela igreja cuidou de Paulo. Eles não apenas enviaram uma oferta, não, eles foram lá, consolaram Paulo, ajudaram Paulo nas suas aflições. Eles cumpriram Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Eles pegaram as cargas de Paulo e compartilharam. Eles não deixaram Paulo sofrendo sozinho. Irmãos, esse é o padrão que reflete o próprio Evangelho. Assim como Cristo entrou na nossa condição, assumiu a nossa realidade e tomou sobre si o que era nosso, agora a igreja vive essa mesma lógica de envolvimento sacrificial para com seus membros. O que a igreja de Filipos fez com Paulo foi aquilo que Cristo fez com ela. Eles entraram na dor da igreja, na dor de Paulo. Eles sombrearam a causa de Paulo. Isso é um reflexo claro do Evangelho. É aquilo que Cristo fez por nós, e é aquilo que nós devemos fazer um pelos outros. O contentamento é o que torna esse tipo de cuidado possível, porque remove o egoísmo que impede o envolvimento. Sabe por que o contentamento é importante? Porque o contentamento ele vai remover algo chamado egoísmo. E quando o egoísmo, irmãos, ele é removido, então nós vamos estar dispostos a nos envolver uns com os outros. Epafrodito não poderia ser alguém egoísta. Se ele fosse alguém egoísta, ele tinha ficado onde ele estava. E como nós falamos aqui, Epafrodito percorreu uma longa distância até Roma. Tudo que Epafrodito não era, era alguém egoísta. Veja bem, o egoísmo, irmãos, ele impede o envolvimento, ele impede o relacionamento, ele impede a comunhão. O contentamento é o que torna esse tipo de cuidado possível, porque remove o egoísmo. Veja bem, irmãos, nós não nos envolvemos mais com os nossos irmãos, não porque nos falta tempo. E essa é a grande verdade. Sabe por que nós não nos envolvemos mais com os nossos irmãos? Não porque nós temos pouco tempo, é porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Nós vivemos a vida autocentrada, pensando em nós, no que é bom para nós, naquilo que nos satisfaz. O nome disso é egoísmo. Nós não nos envolvemos mais, não porque não temos tempo, ou porque falta tempo na maioria das vezes, mas porque somos egoístas, porque pensamos somente em nós mesmos. Cuidar de outros, sejam da igreja, seja fora dela, isso é uma marca de um coração generoso. Uma pessoa generosa é alguém que está cuidando de pessoas, preocupada com pessoas, isso dentro do ambiente de igreja, isso fora do ambiente de igreja. Isso é marca de generosidade. No contexto da igreja, isso também é uma expressão da comunhão que temos uns com os outros. A generosidade daquela igreja era uma generosidade que cuidava. Eles cuidaram de Paulo. Uma segunda marca da generosidade daquela igreja é que a generosidade deles era uma generosidade sem interesse. Ou seja, eles não faziam algo porque tinham um interesse por trás do que estavam fazendo. Nos versos 15 a 17, Paulo diz assim: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Aquela igreja ajudou Paulo por mais de uma vez. Eles ajudaram Paulo desde o início do seu ministério.
Só que eles não tinham interesse por trás disso. A generosidade deles era uma generosidade sem interesses. Paulo relembra que os filipenses foram os únicos a contribuir no início do seu ministério. Os únicos que demonstraram constância, fidelidade e compromisso real com a obra de Deus. Quando Paulo está dizendo assim que eles ajudaram no avanço do Evangelho, Paulo está dizendo, vocês foram generosos com a obra de Deus, com o avanço da obra de Deus, com aquilo que Deus estava fazendo por meio do Evangelho, uma única igreja. Paulo plantou diversas igrejas. Sabe quem está sendo generoso com ele? A igreja de Filipos. E sabe o que é extraordinário aqui? Não há interesses na generosidade deles. Eles não estão dando como barganha. Paulo fez questão de deixar claro que a motivação deles nunca esteve, que a motivação dele nunca esteve no que ele poderia receber. No verso 17 ele diz, não que eu esteja pedindo ajuda. Ele não estava pedindo, ele não ficava, a igreja tinha disposição de dar. Não era Paulo que pedia, era a igreja que exercia generosidade. O coração de Paulo não estava voltado para o benefício pessoal. Tanto que em determinados momentos, em Corinto, por exemplo, aonde ele não tinha sustento, ele diz que ele fazia tendas. Ele tinha uma renda que ele fazia do seu próprio trabalho. E sucessivamente essa renda ele pregava o Evangelho. Ou seja, Paulo não era alguém que tinha interesse em benefício pessoal. Ele não estava preocupado com o que as pessoas poderiam dar para ele. Ele não pediu ajuda. Foi a igreja que exerceu generosidade com ele. Ele não estava voltado para o benefício pessoal. A sua relação com os filipenses não era sustentada por interesse. Não era sustentada pela oferta que eles poderiam lhe dar. Paulo estava contente, irmãos, independente da circunstância. Se a igreja não mandasse ajuda para Paulo em Roma, ainda assim Paulo continuaria contente. Ele estava contente. O contentamento, irmãos, protege o coração desse tipo de intenção, porque remove a necessidade de usar pessoas como meio de obter benefícios. Porque Paulo estava contente, ele não via as pessoas como um meio de ganhar mais, como um meio de ter uma renda melhor, como um meio de viver uma vida mais abençoada. Ele estava contente com a vida que ele possuía. O que Paulo de fato procurava era o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo não celebra o que recebeu. O que de fato Paulo celebra era o que Deus estava fazendo na vida dos filipenses. Era o que Deus estava fazendo e produzindo no meio daquela igreja. A generosidade com que eles trataram Paulo era uma evidência da obra de Deus no coração daquele povo e não uma simples transferência de recursos. Quando eles são desprendidos, sabe qual a alegria de Paulo? É que Paulo percebia ali que o coração deles havia sido regenerado. Que de fato eles haviam sido salvos. E que a generosidade era a expressão, a evidência de uma obra de Deus profunda no coração daquela igreja. Eles não foram generosos com o objetivo de ganhar algo em troca. Eles não foram generosos como meio de receber um benefício em troca da sua generosidade, porque isso é barganha. Aquela igreja não está barganhando. Eles estão sendo generosos. Eles não estão dando para receber algo em troca. Eles foram generosos porque Deus havia feito uma obra no coração deles. Deus havia transformado o coração e a vida daquelas pessoas. Eles compreenderam que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eles entenderam isso. Eles entenderam que Provérbios diz que a alma generosa, essa prosperará. Eles tiveram seus corações regenerados. E uma marca de alguém que nasceu de novo é generosidade. É desprendimento das coisas materiais. A generosidade daquela igreja era um sinal visível da graça de Deus na vida deles. Eles tinham o alvo de ajudar Paulo, o que de fato aconteceu. Mas no âmbito espiritual, sabe quem estava lucrando ali? Era eles. Eles que de fato estavam sendo abençoados. Quando eles abençoam Paulo, quem de fato está sendo abençoado não é Paulo, é eles. Espiritualmente, é eles que estão sendo abençoados. A generosidade deles é uma generosidade que cuida. É uma generosidade sem interesse. Em terceiro lugar, terceira marca da generosidade da igreja de Filipos é que a generosidade deles é uma generosidade que adora. A generosidade da igreja de Filipos era uma expressão de adoração a Deus. Olha o que diz o verso 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram.
Preste atenção na linguagem que Paulo usa aqui para falar a respeito da oferta daquela igreja, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Quando Paulo fala a respeito da oferta recebida da igreja de Filipos, ele usa uma linguagem cultica do Antigo Testamento. Você percebe que ele fala a respeito de um aroma agradável, que era uma linguagem usada para as ofertas do Antigo Testamento. Você percebe que ele usa a linguagem de um sacrifício que Deus aceita, que era uma linguagem para os sacrifícios e ofertas do Antigo Testamento. Você percebe que ele fala que a oferta daquela igreja agradou a Deus, que era o que uma oferta precisava fazer na antiga aliança. Quando Paulo fala da oferta da igreja de Filipos a ele usa uma linguagem cultica. Ele fala a respeito de adoração. A marca da generosidade daquela igreja, é que era uma generosidade que adora. Paulo reconhece que as suas necessidades foram plenamente atendidas, mas ele não permanece na esfera material. Ele interpreta a oferta dos filipenses em linguagem sacrificial. Paulo entende que antes dos irmãos filipenses terem enviado essa ajuda em Roma, ele entende que as suas ofertas subiram como aroma suave aos céus. Antes de elas serem dadas a ele, elas foram consagradas a Deus. Essa é a linguagem que Paulo está usando aqui, uma linguagem cultica. O que foi entregue a Paulo é entendido como oferecido ao próprio Deus. Ele diz que subiu como aroma agradável. Ele diz que aquela oferta era uma oferta que agradava a Deus e que Deus aceitava. Só que ela não estava sendo dada para Paulo, para Deus. Ela foi entregue para Paulo. Foi Paulo que recebeu a oferta diretamente, mas indiretamente era como se eles estivessem entregando aquilo ao próprio Deus. Irmãos, sem contentamento, o dar ou o ofertar, ele pode ser motivado por culpa, por ser guiado por interesse pessoal, por ser usado apenas como uma forma de afirmação pessoal. Mas com contentamento, irmãos, o dar, o ofertar, ele é uma livre expressão de um coração regenerado. Com contentamento, o dar, o ofertar é voluntário, é prazeroso. Com contentamento, o dar, irmãos, é uma expressão de satisfação em Deus. Veja bem, quando Cristo é suficiente, o dinheiro perde a sua função de segurança. Se o dinheiro ocupa uma posição de segurança na sua vida, é porque Cristo ainda não é suficiente na sua vida. Quando Cristo é suficiente, o dinheiro ele vai perder a sua função de segurança, de identidade e de controle. Quando Cristo é suficiente, o dinheiro deixa de ser adorado e ele passa a ser um instrumento de adoração a Deus. Quando Cristo é suficiente, irmãos, o dinheiro é apenas algo que você tem e você está disposto a dar porque você sabe que você recebeu primeiro. Você faz aquilo como um ato de adoração. Para os filipenses, o dinheiro não era um ídolo a ser adorado. E para você? O que é o dinheiro para você? Qual o lugar que o dinheiro ocupa na sua vida? Será que eu estou falando de oferta aqui? O seu coração está tremendo? E você está ouvindo sobre oferta? Pregamos 14 sermões para quem nos visita. Essa é a primeira vez que nós falamos sobre oferta, em 3 meses aqui na igreja. Seu coração treme quando nós falamos de ofertar? Por que ele treme? Porque tem algo que não é Deus ocupando o centro do seu coração. Há outro Deus aí. Há Mamon. É impossível adorar a 2 senhores. É impossível servir a 2 senhores. A minha pergunta é: quem você serve hoje? Você serve a Cristo ou você serve ao dinheiro? O dinheiro é um instrumento de adoração a Deus, ou o dinheiro é um Deus na sua vida? Se o seu coração está tremendo ao ouvir falar de dinheiro, tem algo ocupando o lugar que Deus deveria ocupar no seu coração. Para os filipenses, o dinheiro não era um ídolo a ser adorado, buscado e servido. Para eles o dinheiro era apenas um meio de adorar a Deus, porque isso é o dinheiro para nós.
O dinheiro para nós é um meio de adoração a Deus. Nós não damos porque temos medo de ir para o inferno. Nós não damos porque temos medo do devorador. Nós não damos porque temos medo que vamos ficar doente, que o pneu do carro vai furar. Não. Nós damos porque fomos regenerados. Nós damos porque queremos adorar a Deus com toda a nossa vida, inclusive com o nosso dinheiro. Para nós Ele é apenas um meio de adoração. Nós não vivemos por Ele, não adoramos a Ele, não buscamos a Ele, não servimos a Ele. Nós usamos Ele como um meio de adoração. Assim era o dinheiro para a igreja de Filipos, e assim deveria ser o dinheiro para um crente. Apenas um meio, apenas um instrumento, apenas algo que usamos para adorar a Deus. Algo que o nosso coração não está centrado. Você, meu irmão, é uma pessoa que se envolve com a necessidade dos irmãos, ou você observa elas de longe? Você é como os filipenses, que vê a necessidade, supre a necessidade, ou você é alguém que vê a necessidade e diz, eu não, tem outra pessoa para resolver esse problema. Eu já estou cheio de problema para resolver. Quem é você? Você é alguém que vê as necessidades dos irmãos e se envolve, ou vê as necessidades e se afasta? Veja bem, você participa da vida da igreja, ou você é alguém que apenas frequenta ela aos domingos? Quem é você? Você participa disso aqui? Você participa, você é um membro ligado ao corpo, ou você é um frequentador de domingo? Quem é você, meu irmão? Você é um frequentador de igreja, ou alguém que participa da vida da igreja, que ama a igreja, que se doa pela igreja, que se sacrifica pela igreja? Quem é você? Quem é você? Um participante ou um frequentador de domingo? Que lugar você ocupa hoje? Quando você ajuda, você faz isso esperando algo em troca? Você faz algo esperando algo em troca? Você dá uma oferta esperando algo em troca? Você visita alguém esperando algo em troca? Ou você faz isso por simples expressão de generosidade do seu coração? Você é alguém que espera receber algo em troca daquilo que você faz? Falando de contribuição financeira, não somos uma igreja da prosperidade, então podemos falar. A sua contribuição financeira hoje é um ato de adoração? Ela é uma prática religiosa ou ela inexiste? O que é a sua contribuição financeira hoje? Adoração, prática religiosa, ou ela não existe? Não, mas o dinheiro é meu. Sim, o dinheiro é seu. Você faz o que você quer com ele. Se é para dar por obrigação, você sabe que você não precisa dar aqui. Não dá. Nós não queremos que ninguém faça nada obrigado, porque Deus não aceita oferta sufocada. Desde o Antigo Testamento, oferta sufocada não era aceita por Deus. A oferta que Deus aceita é sempre uma oferta generosa. De que forma você tem contribuído? A sua contribuição, ela é uma adoração, uma prática religiosa, ou ela inexiste? Quando você dá com alegria, você dá por obrigação. Você tem alegria de ofertar, de contribuir, de dizimar, você diz, não, é que se eu não der, eu sou membro da igreja, e uma das minhas responsabilidades como membro da igreja é dar a minha oferta, o meu dízimo. Você não tem alegria de fazer isso? Você não tem alegria de contribuir com a obra de Deus? Você não tem alegria em contribuir com a igreja de Jesus? Não há alegria no seu coração de fazer isso? Você dá com alegria ou com peso no coração? Como você contribui? O dinheiro tem controle sobre você? Ele controla a sua vida? Novamente, qual o lugar do dinheiro no seu coração? Qual o lugar? O que as suas finanças revelam sobre o seu coração? O que elas revelam? O que o seu bloquinho de anotação revela sobre o seu coração? O que a sua ficha sobre os seus deveres financeiros revelam sobre o seu coração? Quando você faz a sua contabilidade mensal lá, há lá um espaço separado para exercer generosidade com a igreja? Ou você dá quando sobra, e nem pensa em dar? O que a sua vida financeira, as suas finanças revelam sobre o seu coração? A vida financeira da igreja de Filipos revelava um coração generoso. Seu coração é um coração generoso? Você que está vindo aqui nos visitar hoje, não se assuste.
A gente não quer que você dê nada aqui, fique tranquilo. A gente está apenas ensinando quem congrega nessa igreja. A gente não quer que você sacrifique nada, doe nada, você não precisa ofertar aqui e se sentir constrangido a nada. Mas e você que é crente? E você que já congrega? Que lugar o dinheiro tem ocupado na sua vida? Quando foi a última vez que você fez mais do que o obrigatório? Quando foi? Quando foi a última vez que você excedeu? Porque a nossa justiça deveria exceder a dos fariseus. Ou seja, nós deveríamos ir além. Nós nos acostumamos a fazer apenas aquilo que nos está estabelecido. Será que isso é generosidade, irmãos? Será que isso está revelando um coração generoso? O terceiro aspecto do segredo do contentamento cristão que Paulo nos mostra é que o contentamento está firmado na suficiência de Deus. Paulo encerra a sua carta aos Filipenses tratando de recursos. Ele não encerra, aliás, a sua carta aos Filipenses tratando de recursos, nem exaltando a atitude da igreja de Filipos. Ele direciona o fim da sua carta para o Senhor. Os filipenses foram generosos, participaram da aflição de Paulo, ofertaram com sinceridade, mas Paulo faz questão de mostrar que a segurança dele não estava no que deram. A segurança de Paulo não estava nessas coisas, não estava nem naquilo que eles ainda poderiam dar. A segurança de Paulo estava naquele que é suficiente em si mesmo, em Deus. É ali que estava a segurança de Paulo. O contentamento se estabelece quando o crente entende que Deus não apenas supre as suas necessidades, mas que Deus é suficiente, e que a suficiência de Deus sustenta toda a sua vida. Paulo encerra a sua carta aos Filipenses falando sobre 3 verdades a respeito da suficiência de Deus. Ele termina falando sobre o Deus suficiente. A primeira verdade sobre a suficiência de Deus que Paulo fala é a respeito da suficiência da provisão de Deus. No verso 19, Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Paulo afirma com convicção aquilo que não pode ser garantido pelas circunstâncias, mas é absolutamente certo por causa do caráter de Deus. Ele não apresenta aqui uma possibilidade, mas uma certeza fundamentada em quem Deus é. Note que Paulo diz, no verso 19, e o meu Deus. Novamente Paulo usa a expressão meu, ou seja, uma expressão de relacionamento pessoal. Paulo era um homem que tinha uma relação pessoal com Deus. A expressão meu Deus revela uma relação pessoal concreta e experimentada. Paulo não está fazendo uma afirmação teórica, mas falando de uma convicção construída ao longo de uma vida sustentada por Deus em diversos contextos. Veja bem, irmãos, o que Deus supre são necessidades. Você prestou atenção no texto? O texto diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Qual que é a promessa? Suprimento das necessidades. Essa é a promessa. O que Deus prometeu? Suprir aquilo que precisamos, suprir aquilo que necessitamos. O que Deus supre são necessidades, não desejos, não sonhos, não ganâncias, mas necessidades. É isso que Deus prometeu suprir. Então não fica gastando mais do que você tem, não fica gastando mais do que você pode, porque Deus não prometeu suprir as suas ganâncias, Ele prometeu suprir as suas necessidades. Não, mas agora eu gastei, agora Deus vai prover. Quem disse que vai? Ele não disse que ia prover se você assinasse o cheque em branco e saísse gastando. A promessa não é, e agora eu vou suprir aquilo que vocês quiserem, podem gastar. Necessidades, não sonhos, não ganâncias, não desejos exagerados, mas necessidades. O padrão do suprimento não é determinado pelo que o homem quer, mas por aquilo que Deus sabe ser necessário para ele naquele momento. Além disso, irmãos, o modo desse suprimento é definido por uma medida que não pertence ao homem. Quando Paulo diz que Deus nos suprirá segundo as suas riquezas em glória, está falando que Deus não apenas nos dá, mas nos dá de acordo com a sua própria plenitude. Deus não apenas supre o que falta,
Ele se mostra suficiente em tudo. Deus é suficiente em tudo. E é essa suficiência que sustenta o coração mesmo quando as circunstâncias variam. A segunda verdade sobre a suficiência que Paulo mostra aqui é a respeito do propósito da suficiência. No verso 20 ele diz assim: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, a suficiência de Deus tem um propósito. Qual o propósito? Que Deus seja glorificado. Porque Deus supre as nossas necessidades, para que isso redunde em glória para Ele. O propósito da suficiência de Deus é que Ele seja glorificado. Após afirmar a provisão, Paulo imediatamente a direciona à glória de Deus, mostrando que o suprimento não é um fim da ação de Deus, mas o meio pelo qual Deus é glorificado. Deus não sustenta o homem para que o homem se satisfaça em si mesmo. Deus, ele sustenta o homem para que ele mesmo seja glorificado em todas as coisas. Irmãos, toda manifestação da suficiência de Deus carrega um propósito. Qual o propósito? Revelar quem Ele é e conduzir o coração do homem à adoração. Sem contentamento, o homem recebe e absorve tudo em si. Ele desfruta daquilo que recebeu, mas não reconhece quem o abençoou. Ele desfruta das bênçãos de Deus, se esquece de Deus, se esquece de glorificar a Deus, se esquece de engrandecer a Deus. Como eu falei, nós somos rápidos em nos esquecer. E geralmente nós nos esquecemos de glorificar a Deus quando Deus nos abençoa. Veja bem, meus irmãos, com contentamento, o homem percebe que aquilo que recebe não termina nele, mas aponta para Deus. Com contentamento, o homem reconhece a origem daquilo que recebeu e glorifica quem o abençoou. O propósito da suficiência de Deus em nossas vidas é que Ele seja glorificado por meio dela. Sabe por que Deus supre as nossas necessidades? Para que Ele seja glorificado. E nós deveríamos aprender a glorificar a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Ele tem suprido as nossas necessidades, irmãos. Ele não tem nos deixado faltar aquilo que precisamos. Veja bem, talvez nós não temos o que queremos, mas temos o que precisamos. E sabe por que nós temos o que precisamos? Não porque nós trabalhamos, não porque nós somos inteligentes, não porque nós somos sábios, mas porque Deus nos abençoa. É porque Deus supre. É porque Deus nos dá. E é só porque Deus nos dá. Não, mas eu trabalho, é porque eu conquisto. Você não faz nada. Você não é nada. Eu não sou nada. Se aprover a Deus amanhã de manhã em cortar o seu oxigênio, quem é você? Não, é que eu sou, eu faço, é eu que me dedico, fui eu que estudei, fui eu que me dediquei. Não é você, é Deus. Sempre é Deus. É sempre Deus, e por isso a glória sempre deveria ser dada a Deus. Não seja autossuficiente. Você não controla nem o que você vai sair quando você sair da porta para fora dessa igreja. Talvez você se acha tão autossuficiente, tão poderoso, tão poderosa. Você não é nada sem Deus. Você não é nada sem a graça de Deus. Você não é nada sem a misericórdia de Deus na sua vida. Nada. Não, mas eu sou. Você não é. Você não é. Se você cair numa cama enfermo, sabe para quem você vai clamar primeiro? Para Deus. É a Deus que você vai recorrer. É a Deus que você vai orar, porque você sabe que sem Ele nada acontece. A suficiência de Deus nas nossas vidas deve fazer com que nós glorifiquemos a Ele. Tudo é Deus, irmãos. Tudo é a graça de Deus. Tudo é a misericórdia de Deus. Tudo é a bondade de Deus. Das coisas mais simples, as coisas mais grandes. Tudo é Deus nos abençoando. É tudo. É como Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus, não por causa de mim, não por causa dos meus esforços, não por causa dos meus méritos, mas é pela graça. Você tem o que tem pela graça, você é o que é pela graça. Veja bem, a casa que você tem, a comida que você tem, o trabalho que você tem, o salário que você recebe todos os meses, isso é tudo fruto da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Glorifique a Ele, irmão. Glorifique a Ele por essas coisas. Engrandeça a Ele. Das coisas mais simples da vida, engrandeça a Ele. Louve a Ele.
Adore a Ele por essas coisas. Seja grato. Glorifique a Ele. Abra os seus lábios e glorifique a Ele. Não seja autossuficiente. Não seja. É um péssimo caminho a se escolher. Uma terceira verdade sobre a suficiência de Cristo que Paulo nos mostra é a respeito do ambiente da suficiência. Dos versos 21 a 23, Paulo diz assim, ele termina com saudações e bênçãos, dizendo: saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Paulo ele encerra a carta aos Filipenses, como é comum, né? Com uma saudação. Só que a saudação de Paulo revela o ambiente em que a suficiência de Cristo se manifesta. Você percebe que Paulo fala a respeito dos santos, a respeito dos irmãos que estavam com ele, a respeito dos santos que mandavam saudações, a respeito daqueles que estavam na casa de César. Ou seja, havia um ambiente onde a suficiência de Cristo se manifestava. Ele menciona os santos, os irmãos e até os da casa de César, mostrando que a vida cristã não é isolada. Ela é vivida em comunhão e sustentada em um contexto onde Deus está operando continuamente. Aonde Deus ordena a sua bênção? É na comunhão. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção. É ali que a suficiência de Deus, que a provisão de Deus se manifesta. Paulo fala de um ambiente de comunhão. A suficiência de Deus não se limita ao aspecto material, mas se manifesta também no sustento espiritual, na preservação da fé e no avanço do Evangelho em vários contextos. Deus, irmãos, Ele é suficiente em tudo, não apenas naquilo que é material. Deus é suficiente em tudo. Você percebe que Paulo termina falando dos da casa de César. Ele diz lá no verso 21, os irmãos que estão comigo mandam saudações. No 22 ele diz, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Interessante, né, que ele fala de um certo grupo de pessoas no fim da carta. E ele identifica eles como os da casa de César. A menção da casa de César aqui revela que Deus atua além das limitações humanas, sustentando o seu povo e expandindo sua obra onde o homem não imagina. Os irmãos da casa de César haviam sido provavelmente convertidos pelo ministério de Paulo na cadeia. Eram aqueles que serviam Paulo, que iam e atendiam Paulo na cadeia. Sabe o que Paulo fez? Paulo pregou o evangelho para aqueles homens, para aquelas pessoas, romanos, idólatras, ímpios que viviam longe de Deus. Paulo pregou para eles na cadeia e eles se converteram. E esses irmãos que se convertem agora, eles mandam saudações à igreja de Filipos. Paulo transformou a sua prisão em um campo missionário. E os frutos do campo missionário de Paulo, eles foram colhidos em algemas. Paulo é um homem extraordinário, irmãos. Ele ganhou pessoas aonde esteve. Dentro da prisão ele ganhou pessoas. A casa de César foi convertida pelo ministério de Paulo. Paulo está na cadeia. Paulo está quebrando a máxima dos coaches do nosso século. Os coaches dos nossos séculos, eles dizem que o ambiente molda as pessoas. Só que Paulo está na cadeia e Paulo molda o ambiente. Paulo está preso e a cadeia não molda Paulo. Paulo molda a cadeia. Pessoas se convertem. Pessoas ouvem o evangelho, como nós vimos num dos sermões na carta aqui, diz que a guarda pretoriana ouviu o evangelho por meio de Paulo. Agora Paulo está dizendo que a casa de César se converteu por intermédio do seu ministério. Ele quebra a máxima dos coaches que dizem que o ambiente molda pessoas, mostrando que são pessoas que moldam o ambiente. Veja bem, havia santos até mesmo na casa de César, onde muitos poderiam pensar que o evangelho jamais chegaria. Até onde parecia improvável haver conversão, o evangelho chegou, irmãos. Isso mostra que a suficiência de Deus não depende de ambientes favoráveis, mas do seu próprio poder e propósito. Por fim, Paulo encerra sua carta com uma bênção final. No verso 23 ele diz assim:
a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Como Paulo encerra a sua carta aos Filipenses? Com a graça. Ele diz que a graça esteja com vocês, que a graça de Jesus esteja com vocês. Ele encerra a sua carta com a graça. Ele encerra com a graça porque esse é o fundamento último de tudo que foi dito. Tudo que Paulo falou na carta aos Filipenses tem um fundamento: a graça de Jesus, a graça de Cristo. Veja bem, não é o esforço humano que sustenta o contentamento, mas é a graça contínua de Deus operando na vida do crente. A graça, irmãos, não apenas inicia a vida cristã. Nós somos salvos pela graça. É por meio da graça que nós somos salvos. Mas a graça não apenas inicia, a graça sustenta toda a vida cristã. A salvação é pela graça, permanecer em pé é pela graça. Sabe, porque um dia você se converteu e você está em pé até o dia de hoje, não é porque você é um crente melhor do que aqueles que se desviaram. Não é porque você é uma pessoa diferente das outras, é a graça. Sabe o que te mantém de pé até hoje? A graça. Sabe o que tem nos sustentado ano após ano em pé na fé? É a graça. Você já tentou desistir diversas vezes? Você já pensou em abandonar a fé várias vezes? Você já flertou com o pecado por várias vezes? E sabe o que te manteve de pé? A graça. Sabe o que te sustentou? A graça. Sabe por que você está aqui ainda hoje? É pela graça. É a graça. É somente a graça. E miserável o homem que não foi alvo da graça de Deus. Nós podemos dizer que ele é um desgraçado, porque a graça não alcançou a ele. É a graça. É pela graça, irmãos. A graça não apenas inicia a vida cristã, ela sustenta a vida cristã do começo ao fim. É a graça que nos fortalece. É a graça que nos preserva. É a graça que nos mantém, que mantém em nós um coração contente em qualquer circunstância. O contentamento não é uma conquista humana. O contentamento é o resultado de uma vida sustentada pela graça e firmada na suficiência de Deus. Veja bem, nós falamos de suficiência. Você confia que Deus supre o que você precisa? Você confia mesmo nisso? Que o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades? Você crê nisso? Que Deus, Ele não vai deixar você passar necessidade? Você crê nisso? Ou quando chega o momento de dificuldade, você é dominado pelo medo, você fica apavorado? Quando chega um momento de escassez, você confia que Deus vai suprir? Ou você é dominado pelo medo? Você crê de fato que Deus, Ele supre aquilo que você precisa? A sua vida, irmão, ela revela confiança na suficiência de Deus ou dependência de recursos materiais? O que a sua vida revela hoje? Que você confia na suficiência de Deus ou que você está apoiado em recursos e dependente de recursos materiais? Veja bem, será que você não está confundindo necessidade com desejos pessoais? Será? Será que você não está gastando mais do que precisa? Porque você está confundindo aquilo que você precisa do que daquilo que você não precisa? Será que você não está confundindo as coisas? Falando sobre a gratidão novamente, você agradece a Deus de forma consciente ou vive no automático? Você agradece? O que você tem recebido tem aproximado você de Deus ou te afastado dele? O que as bênçãos de Deus têm feito com a sua vida? O que um salário melhor tem feito com a sua vida? O que o sonho de alcançar os seus objetivos pessoais tem feito com a sua vida? Essas coisas aproximam você de Deus ou elas afastam você de Deus? É sempre válido lembrar os testemunhos mais vis, mais comuns e mais repetitivos. Testemunhos de pessoas que vieram para a igreja e não tinham nada, e Deus as abençoou. Elas vinham a pé e Deus deu um carro para elas. Só que quando Deus deu um carro para elas e abençoou elas, agora elas usam o carro para no dia do Senhor não vir cultuar ao Senhor, passear. Ou seja, a bênção, em vez de aproximar, ela afastou.
O que as bênçãos de Deus têm feito com você? Elas têm aproximado você do Senhor? Ou elas têm te afastado dele? Você tem percebido a graça de Deus sustentando a sua vida diariamente? Você percebe isso? Quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro de noite, você reflete por 30 segundos, pelo menos, e agradece a Deus pela graça dele ter te mantido em pé um dia, sem que você negasse ele, sem que você caísse deliberadamente no pecado. Você tem percebido a graça de Deus sustentando a sua vida? Ou você está vivendo a sua vida no automático? Irmãos, se tudo te faltasse hoje, tudo, se tudo te faltasse hoje, Deus ele ainda seria suficiente para você? Se tudo, se te faltasse tudo hoje, Deus ainda seria suficiente? Você se manteria fiel a Deus, crendo que Deus ele é soberano sobre todas as coisas? Quero encerrar aqui, irmãos, com algumas aplicações práticas, rapidamente. Algumas atitudes que você precisa ter diante desse sermão. A primeira delas, pratique a gratidão diária. Pratique. Você precisa agradecer diariamente. Você precisa desenvolver o hábito de ser alguém grato, diariamente, constantemente, repetidamente. Pratique a gratidão diária. Ingratidão é sinônimo de descontentamento. Pratique a gratidão diária. Agradeça intencionalmente, diariamente a Deus pelo que você já tem. Agradeça. Agradeça, irmão. Seja grato. Seja grato pela sua casa, seja grato pela sua esposa, seja grato pelos seus filhos, seja grato pelo seu trabalho, seja grato pelo seu salário, seja grato por aquilo que você tem para vestir, seja grato por aquilo que você tem para comer. Seja grato. Pratique a gratidão diária. Agradeça. Às vezes você fica reclamando da família que você não tem, do casamento que você não tem, dos filhos que você não tem, da casa que você não tem, dos bens que você não tem, e você se esquece de agradecer a tudo aquilo que Deus já tem te dado. Pratique a gratidão diariamente, em vez de gastar tempo reclamando daquilo que ainda te falta. O que você não tem agora, você não precisa. Agradeça agora. Agradeça. Coloque a sua cabeça no travesseiro hoje e agradeça. Agradeça pela sua família, agradeça porque a sua esposa, o seu marido está lá. Agradeça porque os seus filhos estão lá, eles estão vivos, eles estão com você. Agradeça pela casa que você tem. Ah, mas não é a casa que eu queria, mas você tem uma casa. Você tem motivos para agradecer. Pratique a gratidão diária. Uma segunda atitude prática, aprenda a lidar com os extremos. Aprenda a lidar com os dias extremos. Em dias bons, não se empolgue. Não se empolgue quando tudo estiver dando certo, quando você estiver prosperando, quando as coisas estiverem andando. Não se empolgue. Não se empolgue com os dias bons. E não se desespere com os dias difíceis. Não se desespere. Aprenda a lidar com os extremos. Eles fazem parte. Uma hora nós vamos estar bem, outra hora nós vamos estar mal. Uma hora nós vamos estar prosperando, uma hora nós vamos estar vivendo em escassez. E isso faz parte da vida. O que nós não podemos é nos empolgar com a prosperidade e nos desesperar com a escassez. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por isso. Nós precisamos aprender a lidar com esses extremos. Uma terceira atitude prática: treine o seu coração na escassez. Treine o seu coração na escassez. Quando faltar algo, use isso como oportunidade para confiar mais em Deus e não para reclamar. Sabe quando falta algo? Ache ali uma oportunidade para confiar em Deus. Está faltando? Deus vai suprir de alguma maneira. De alguma maneira Deus ele vai abençoar. Se está faltando, se é uma necessidade, Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Veja bem, treine o seu coração na escassez. Treine para que você não morra quando faltar alguma coisa. Treine os seus filhos na escassez. Treine eles a passar trabalho. Treine eles a não ter. Treine.
Porque a vida não é feita só de bonança e prosperidade. Ela é vivida muitas vezes de escassez, e vamos passar por escassez. Precisamos estar treinados para isso. Há alguma escassez? O que vamos fazer? Vamos crer que Deus vai suprir a necessidade. E Ele vai suprir. Uma quarta atitude prática: envolva-se intencionalmente com pessoas. Envolva-se. Não espere alguém pedir ajuda. Observe as necessidades, se aproxime e sirva. Foi isso que a igreja de Filipos fez. Eles não mandaram uma carta: Paulo, você precisa de ajuda. Não, Paulo estava com necessidade. O que eles fizeram? Observaram, se aproximaram e serviram. De maneira intencional. Envolva-se intencionalmente com as pessoas. Uma quinta atitude prática: dê sem esperar retorno. Faça sem querer nada em troca. Apenas faça. Faça porque você tem um coração generoso, disponível em servir as pessoas. Dê sem esperar nada em troca. Ajude sem expectativa de reconhecimento, gratidão ou recompensa. Apenas ajude. Apenas sirva. Apenas faça. Não, mas é que ninguém está me vendo. Ninguém tem que te ver, você não é estrela. Ninguém é estrela na igreja. Jesus tem que ver. A nossa recompensa sempre vem do Senhor, e é para o Senhor que nós fazemos. Então faça sem esperar retorno. Dê sem esperar retorno. Uma sexta atitude prática: lute contra o egoísmo. Lute. Veja bem, naturalmente todos nós somos egoístas. O pecado faz com que nós sejamos egoístas, e nós lutamos constantemente contra o egoísmo. Lute contra o egoísmo. Sempre que pensar, não tenho tempo, avalie de fato se não é falta de disposição para servir, para estar junto, para sacrificar as suas vontades e seu comodismo. Sim, veja bem, eu nunca vi uma geração tão ocupada que nem a nossa. A gente fala com as pessoas, diz que eu não vou lá porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Meu Deus do céu. Nós somos a geração mais ocupada do mundo, com coisas que não edificam. Quando você disser que não tem tempo, analise se é falta de tempo mesmo, ou se na verdade você está sendo egoísta e não está querendo se envolver com outras pessoas. Uma sétima atitude prática: confie em Deus nas suas necessidades reais. Confie. Se você está aqui hoje e há alguma necessidade real na sua vida, confie em Deus. Se você está precisando de algo, está passando por algo e há uma necessidade verdadeira na sua vida, confie em Deus. Confie na suficiência de Deus. Confie que Deus vai suprir as suas necessidades reais. Antes de se preocupar com as necessidades, leve elas a Deus em oração. Uma oitava atitude prática: viva para a glória de Deus. Como Paulo termina a sua carta, falando sobre glorificar a Deus por meio do contentamento. Viva para a glória de Deus. Olhe para mim, pergunte-se diariamente a si mesmo: isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? A minha atitude glorifica a Deus? Os meus pensamentos, palavras e ações, eles glorificam a Deus? Ou eles apenas me satisfazem? O que eu estou fazendo, pensando e falando está redundando em glórias a Deus? Ou em glórias a mim mesmo? Veja bem, se Deus não é glorificado, não faça. Se não está engrandecendo o nome de Deus, não faça. Viva para a glória de Deus. E uma nona e última aplicação prática: valorize a comunhão da igreja. Valorize. Veja bem, não viva isolado. Não viva. Não viva isolado. Caminhe com os irmãos. Compartilhe a sua vida. Permaneça conectado ao corpo. Viva em comunhão, irmãos. A comunhão, ela é restauradora para nós. E estar fora da comunhão é extremamente perigoso para um cristão. Viva em comunhão e valorize a comunhão da igreja. Valorize. Valorize quando você tiver a oportunidade de estar com os irmãos. Valorize os cultos. Valorize as reuniões de homens e mulheres. Valorize os nossos GCs. Valorize a comunhão. Valorize o ajuntamento. Valorize isso. Isso é benéfico para você. Você é um membro do corpo. Se você não estiver ligado ao corpo, você vai padecer. Valorize a comunhão da igreja. Caminhe com os irmãos. Caminhe. Eles não são perfeitos. Você também não é. Eu também não sou. Nenhum de nós é. Mas caminhe com os irmãos. Compartilhe a sua vida. Permaneça sempre conectado à igreja. Amém, meus irmãos? Amém?